É muito importante que um professor saiba contar histórias, não é verdade? Afinal, muitas crianças vão chegar à escola e pode ser que elas nunca tenham pegado num livro, pode ser que elas nunca tiveram acesso a uma história, a um momento tão mágico como esse. Então, será o professor ou a professora que vai iniciar essa grande magia no coração dessa criança, dando condições para que ela possa querer aprender a ler, para que ela possa se encantar com as histórias, para que ela possa aprender com essas histórias, adquirir linguagem, experiência de vida, fantasia, imaginação, diversão, ludicidade. Mas, para a gente começar, vamos pensar como surgiu a contação de histórias, você sabe? Na verdade, a arte de narrar histórias, ela vai encontrar suas raízes nos povos ancestrais. É claro que antes, o homem primitivo ainda não sabia falar com a voz. Ele verbalizava exatamente aquilo que acontecia, não através da palavra, mas através do desenho. Então, além das vivências que ele tinha junto com outras pessoas ou solitariamente, para que ele pudesse contar isso para alguém, ele desenhava. Era a arte rupestre aparecendo através de uma leitura de imagem, mostrando para nós como que é importante contar, narrar através das imagens. A criança é assim, ela aprende muito, por isso que é importante que o livro tenha imagens e também escrita, porque ele também está inserido na cultura escrita. Então, com o tempo, esse homem ele foi aprendendo a falar, a desenvolver o seu aparelho fonador. Mas é claro que antes ele se expressava não só pelo desenho, mas também pelos seus gestos, pela sua expressão facial. Essa expressão facial demonstrava alegria, raiva, medo, enfim, as suas emoções, a expectativa, o nojo. Todas essas emoções poderiam ser expressadas através das expressões faciais e através dos gestos também. Com o tempo, esses homens, eles foram armazenando todos os conhecimentos que eles obtiveram de outras pessoas, de outros ancestrais, de outras tribos, na verdade? E essa transmissão oral, ela foi passada de geração em geração. E foi uma das soluções encontradas pelas comunidades para que possuíam a escrita, para que esses conhecimentos não fossem retidos. Imaginem se os conhecimentos só passassem de uma geração para outra geração através da oralidade. Poderia haver alguma omissão, poderia haver alguma intromissão, muitas ficções, enfim. Além das visões pessoais, era necessária a escrita, porque só falar não bastava, poderia ficar algo de fora. Então, quando surgiu a escrita e os pergaminhos e as bibliotecas, e, e aí lá na Grécia Antiga, nas velhas civilizações, quando as pessoas já tinham acesso a esses conhecimentos, elas tinham como aprender através dessas informações a pensar em novos conhecimentos, a pesquisar, a repassar isso para outras pessoas. É bom lembrar também que os contadores de histórias, eles sempre estiveram presentes. Sabem aquelas pessoas do nosso dia a dia que sempre contam caos
ou que narra uma situação que aconteceu ou que leu. Então, no passado não era diferente. Havia também algumas pessoas que se destacavam como figuras importantes nas comunidades, se fosse para contar um fato que iria acontecer de guerra ou alguma informação que estivesse chegando, mas também aqueles que inventavam histórias de ficção mesmo, histórias que traziam ensinamentos, conhecimentos, que geravam nos ouvintes a curiosidade e, por vezes, o conforto, a reflexão e a transformação das pessoas. Querem saber de uma história da Idade Média, por exemplo? Vamos pensar nas fábulas, que era em épocas de festas no palácio, havia aquele contador de histórias e que narrava a fábula, que era, na verdade, uma forma de as pessoas pensarem em como elas poderiam modificar os seus comportamentos. Ali naquela pequena narrativa rápida, usada como personagem o animal, né, os animais que usavam a fala do ser humano, que agiam como seres humanos, aquela história tinha uma moral, tinha um propósito, que era justamente de todos refletirem sobre os seus comportamentos ou até ideologicamente no intuito de que todos pudessem padronizar seus comportamentos. É claro que a história de ficção surgiu muito antes disso. Então, também essas histórias eram utilizadas para reforçar a identidade grupal e para as pessoas se manterem unidas. Observem que quando eu conto uma história para uma criança, não é só uma história, ali por detrás daquela história tem a cultura de um povo, a forma de pensar, a forma de analisar, a forma de viver, a forma de dizer, a forma. Todo tipo de cultura pode ser imbuída numa história. Então a gente reforça a nossa identidade, quem somos nós, o que conquistamos até agora. E ao mesmo tempo, essa cultura ela fica reforçada. Observem, olha que mágica cada uma dessas figuras. Imagina nos tempos antigos, né? A gente vendo também os indígenas, os negros com sua cultura, seja no século XVIII, no século XVII, na Europa, nas famílias, como era normal que os mais velhos contassem histórias para os mais novos, histórias dos seus bisavós. Quem não teve alguém na família que lhes contasse uma história? Então, as histórias elas se confundem muito com o surgimento do homem primitivo na Terra. E com o desenvolvimento das mídias, a arte de contar histórias em encontros sociais, né, foi quase banida. Porque não que não seja interessante assistir a uma animação, assistir a um filme e deixar as crianças jogarem e assistirem histórias e estarem em conexão com esse mundo virtual que tem movimento, que tem imagem em movimento, tem áudio e que é lúdico também. Nada disso é muito importante. Mas por onde ficou guardado esse tempo em que os pais sentavam com seus filhos à noite e contavam as histórias antigas do seu tempo? Por onde ficou guardado? Em que arquivo nós temos momentos em que uma mãe, um pai, uma avó, uma família, um tio, senta com uma criança, pega um livro
desde bebezinho, e começa a instigá-lo a, a olhar as figuras, a tocar no objeto livro, a ouvir uma linda história e aquela criança se sentir completamente feliz, satisfeita pelo momento de prazer, de sociabilidade, de interatividade, de ser tocada e associar o livro, a história, a afetividade, a momentos de deleite. Então nós precisamos de pensar sobre isso, principalmente nós professores, porque nós às vezes seremos aqueles que farão a diferença nesse sentido na vida de uma criança. Devido à individualização que se manifesta nas sociedades modernas e à extrema importância atribuída por seus membros às informações cibernéticas, estas sociedades estão perdendo os momentos de familiaridade e intimidade que o universo das histórias possibilita. Hoje, a superficialidade das relações sociais faz com que as experiências de compartilha deixem de existir. É o Benjamin, né? Mostrando para nós que essas relações sociais estão muito superficiais. E isso está dialogando, né, com o que o Bauman diz sobre a sociedade líquida, o mundo líquido, as relações líquidas, em que as pessoas não conseguem se fortalecer, as afetividades se concretizarem. Em meados do século XX, vão surgir os novos contadores ou os contadores urbanos, porque até então isso era muito natural, era algo familiar, cotidiano, era muito simples isso. Só que a partir do século XX, vai surgir mesmo a profissão do contador de história, que é aquele que vai desenvolver a arte de contar a história. E essa arte passa a ser reconhecida no campo pedagógico. Ela vai ser levada para a sala de aula, ela vai ser trabalhada desde cedo com os bebês no berçário e também muitos aniversários hoje em dia nós percebemos que são contratados os contadores de histórias. Surgiu então uma nova profissão. Eles não transmitem mais apenas suas próprias experiências, mas também fazem a transmissão oral das histórias de outros autores, porque antes era só aquela coisa de passar de pai para filho, de transmitir as suas vivências. Com o contador de história oficial, veio a possibilidade de narrar histórias lendo livros ou contando histórias a partir de livros. E dos contadores de histórias hoje é exigido o domínio de algumas técnicas, por exemplo, recontar as histórias narradas por outros. A arte de contar histórias passa a ser reconhecido como prática oral de um patrimônio cultural capaz de proporcionar prazer, lazer e também aprendizado. E o trabalho com a literatura infantil, além de desenvolver o imaginário, possibilita a ampliação do conceito de texto e o conhecimento de tipologias textuais, bem como de aspectos externos, formais, gramáticas e relações de textualidade. Então, o papel da literatura infantil, enquanto recurso metodológico e a sua função nos processos de ensino e aprendizagem, vão averiguar a articulação entre as diversas habilidades que envolvem a linguagem. Então, nós teremos literatura, fala, leitura, escrita e conhecimentos linguísticos. Olha que lindo isso! A literatura é um recurso metodológico maravilhoso, porque ela proporciona, além do deleite, da ludicidade, de ensinar a criança a ouvir, a escuta, que é tão importante, saber escutar, aprender através da escuta, mas também aprender linguagem,
falada a partir da escrita. Então, novo vocabulário, novo repertório de experiências, de ideias. Ela vai desenvolver a imaginação, ela vai associar aquele livro, ainda que ela não saiba ler, decodificando os signos linguísticos porque ela é pequena, ela já consegue compreender os enredos, aonde que acontece a história, quem são os personagens, os comportamentos desses personagens. E através desses comportamentos e da história em si, a gente pode explorar muito a oralidade da criança. Então a gente pode pensar que quando a gente explora os eixos escuta e oralidade, leitura e escrita, mesmo com os bebês, nós já conseguimos realizar tal atividade através de um bom livro de qualidade literária. Por quê? Porque ele vai aprender a ouvir, ele vai tocar, né? Ele vai explorar esse objeto livro. O educador vai questionar, vai imitar o barulho dos animais, ou vai repetir a criança para recontar, conta uma parte e explora outras partes. E a criança assim vai adquirindo essa interação, vai dizer, o professor pode perguntar sobre, você acha isso certo? Está certo isso? A gente fica feliz quando isso acontece. Então nós trabalhamos também muito a questão ética, a questão moral, nós vamos também trabalhar com a competência socioemocional, desenvolver essas competências socioemocionais. Vamos trabalhar com temáticas que vão apresentar para essa criança o respeito às diferenças, o conhecimento do outro e o conhecimento de si. Então, nós vamos entrar naqueles campos de experiências que constam lá na Base Nacional Comum Curricular, referente à educação infantil, desde a creche até a pré-escola, ou seja, de 0 aos 6 anos. E isso vai perpassar pelos anos iniciais do ensino fundamental também. Então, quanto mais e com qualidade e com bom conhecimento sobre como que a gente faz para se tornar um bom contador de história como professor, nós vamos levar esse desejo à criança de querer aprender a ler. Vale lembrar, e também ter o gosto da leitura, vale lembrar que o processo de alfabetização, ele é longo. É claro que nós não vamos alfabetizar na educação infantil, mas nós vamos começar letrando, inserindo essa criança na cultura da escrita, porque ela já está inserida nesse contexto. Justamente porque quando vai fazer compra com a mãe ou recebe algum panfleto em casa, a escrita está ali, a certidão de nascimento dela, algo que uma lista de compras que a mãe faz, né? O jornal que alguém lê, então a revista, então ela já está inserida. E quando você leva a história para contar, é uma grande magia que vai explodir e a gente às vezes nem vai ter essa percepção de toda essa explosão, mas é mágico, porque você está com o livro, você conta a história, você faz vozes, você explora, você dá condições de instigar essa criança para refletir, para pensar, para desenvolver as diversas potencialidades no âmbito da comunicação, da arte, da imaginação, envolvendo leitura, escrita, leitura de imagem, leitura da palavra, oralidade e junto a isso tudo que eu já disse antes. E então ela vai ficar tão feliz de gostar dessas histórias que ela vai imitar o professor desde pequenininha, pegando
livro e colocando às vezes o dedinho, como a professora às vezes faz, ou imitando a leitura, né, com o olhar da esquerda para a direita, vai passar as páginas, vai ter vontade de querer ler, como é que escreve essa palavra, com o tempo ele vai desenvolvendo isso de uma forma muito fluida, fora que ele vai aprendendo a gostar do livro, lembrando que a fase que a criança mais aprende na vida, o ser humano, na verdade, é de 0 a 3 anos. O cérebro faz uma enorme quantidade de sinapses. Então, esse momento é um momento que é necessário, é indispensável trabalhar com a leitura. Vale salientar que a criança, desde quando ela é um feto, no ventre materno, aos 4 meses, né, sendo feto, a mãe já pode contar histórias, porque a criança já escuta a voz da mãe, ela já percebe a vibração e ela capta essa energia positiva de prazer. Então, nós perdemos muito tempo no Brasil, porque nós não investimos nesse momento da maternidade, né? E as famílias não contam histórias, muitas não tiveram acesso à escola e então também não sabem dessa importância, não tem essa consciência. Então, às vezes, essa criança só vai ter oportunidade na escola. E o ideal, nos países desenvolvidos, as crianças, principalmente aquelas que são de baixa condição financeira, elas recebem kits. Os bebês já recebem kits de livros de histórias na própria maternidade para levar para casa. Isso nos países mais desenvolvidos. E é muito comum nesses mesmos países a inserção da criança numa biblioteca. Ela vai desde bebê com o pai, com a mãe para comprar um livro. Que isso ainda não é uma cultura do brasileiro. E a gente tem que pensar que 80% da população brasileira que está na educação básica está na escola pública. Só 20% se encontram na escola particular. E há uma diferença de ensino gritante, um abismo, e principalmente no que se refere à disponibilização e à formação de um professor que vá trabalhar com a leitura literária e com o uso da biblioteca. Então, nesse sentido, a gente percebe que amplia a nossa responsabilidade. E a literatura, então, ela vai nos permitir novas leituras de mundo e novas leituras de nós mesmos, né? E aí, quem não lê, tem até uma imagem, né, do Monteiro Lobato, que, aliás, foi uma frase dele que foi transformada em imagem. Ele diz que quem não lê mal ouve, mal fala e mal vê. Por quê? Porque você tem os sentidos, você tem os órgãos de sentidos, mas eles não foram desenvolvidos. Então eu quero agradecer. Esse é o primeiro momento do curso de contação de histórias. Muito obrigada e até mais.